bênção, filho. Está pronto, Mernefta? Sim. Moisés? Pronto. Comece. Moisés! Moisés, o seu povo não pode sobreviver na liberdade, você sabe disso. Você compreende o sistema, Moisés. Não posso esperar que o seu irmão aí possa entender, mas você sim. Escravos são escravos, Moisés. São mais felizes sendo escravos. Eis o que diz o Senhor: deixe ir o meu povo para que ele me preste culto. Eu poderia ter estendido a minha mão e ter atingido você e o seu povo, mas eu os deixei viver para mostrar o meu poder e fazer ecoar o meu nome pela terra toda. Meu nome ecoa pela terra toda. E eu o deixei viver. Moisés, deixe-me colocá-lo a cargo dos judeus, hã? Você pode cuidar deles, pode tomar conta deles. Mas eles devem ficar. Podem envenenar quem eles quiserem. Eu nunca interferi com o Deus deles. Foi até hoje, meus irmãos. Os dois estão aí até hoje. E aí, meus irmãos, a separação. E aí, aqueles 500 milhões de anjos começam a se dividir. E aí, os anjos que seguiram Moisés começaram a trabalhar para Moisés, para Israel, o diabo, Satanás. E aí o diabo, Satanás, Israel, Moisés, pedia para cair pedra, caía pedra. Fazia o mar virar sangue, os anjos caídos faziam isso. Iam lá, feriam todos os peixes, muito sangue, ficava cheio de sangue. Matava os animais da água, enchia o mar de sangue, o rio de sangue. Aparecer milhões de rãs, os anjos caídos pegavam e jogavam lá. Imagina, vamos supor, são 500 milhões de anjos caídos. Naquela época ainda não tinha divisão completa e não dava para saber. Só depois que o Império Romano, Azazel assume o Império Romano, aí 300 milhões fica com ele, 150 com Israel e 50 milhões com Israel e 150 com Ismael. Mas se vocês notarem, a separação foi ali. O faraó era Azazel, a mulher, presta atenção, o poderoso, a mulher. E Moisés era o marido. As duas rosquinhas só viviam junto ali. E você não imagina o que eles fizeram ali. E aí, de tanto Azazel zombar de Israel, porque Azazel é inteligente, Azazel pensa, Israel é mais pela força. Então, quando Azazel pensava, ele fazia as coisas muito bem feitas. Israel, o diabo, Satanás, Moisés era um louco desvarado. Ele matava todo mundo, fogo do céu, matava todo mundo. E é ali que começa tudo, meus irmãos. E aí, quando Moisés se separou de Israel, do Egito, ele disse: olha, daqui para frente eu vou falar para todo mundo que você é pagão. Quem seguir você é pagão. É a Babilônia, o Egito é a Babilônia. Eu falo para os porcos indomáveis, hipócritas. A Babilônia não é o Egito, não é a Babilônia, não é nada disso. Por que vocês, porcos, indomáveis, hipócritas, não entendem o que eu falo? Por que será? Aí vocês me perguntam: então, Robert, o que é a Babilônia que foi dado vinho para todo mundo beber? É simples, mas os porcos indomáveis não têm capacidade de pensar. São repetidores, que aprenderam o sistema religioso, saíram do sistema, mas o sistema está dentro deles. Porque continuam dizendo que Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Elias, todos falsos profetas. Ruth, que deu um golpe do baú, que é exemplo para muita mulher que existe hoje em dia aí, que dão golpes do baú aí.
Tem o homem lá casado, com mulher, tudo certinho, vivendo uma vida tranquila. Aí as Ruth da vida aparecem, destrói as famílias. Coloca uma roupinha, vai lá, desfila na frente do cara, o cara burro vai, troca a família por causa de uma Ruth da vida, de uma golpista. Isso acontece o dia todo, toda hora. Aí o cara troca a mulher decente por uma Ruth da vida golpista. Ah, mas ela era viúva, meu filho. Conversa fiada. O cara era viúvo? Pode ser que seja, não sei, mas pode ser. Mas a mulher quis dar um golpe, deu um golpe. Aí os caras, aí eles me perguntam, o que é a Babilônia? Qual foi o vinho que foi dado para as pessoas se embriagarem? Tá aqui, ó. Bíblia, Torá, Alcorão, Livro dos Mortos, resumindo, o livro dos anjos caídos. O pão da vida está aqui dentro, mas é muito pouquinho. A maioria, pegando a Torá, você já vê que é anjo caído do começo ao fim, guerra entre anjos caídos do começo ao fim. Se você pegar o Corão, anjos caídos lutando do começo ao fim. Aí, para resolver isso, o engano que estava naquela época, o Messias vem bem no final. E notem, o Messias veio no Velho Testamento. Ele viveu o Velho Testamento inteiro falando do Velho Testamento. E ele botou um fim. Enquanto ele morre, ressuscita, falou, ó, acabou, daqui para frente, amor ao pai, amor ao próximo, nada de matar. Quem acreditava na lei de Moisés lá, que se separou do faraó, o faraó é a menina da história, era Azazel, a Barbie, era o faraó, e Moisés nasceram juntinho na mesma época ali, para fazer o divórcio, e ali o faraó e Moisés têm o divórcio, se separam. E aí ali Azazel continua com seus planos, porque Azazel é inteligente. Azazel saiu Egito, Babilônia, Medos e Pérsia, Grécia e Roma. Enquanto isso, Israel, o diabo Moisés, era pedra de tropeço no caminho dele. E depois que Azazel conseguiu todo o domínio total do mundo, colocou Israel, o diabo, Satanás, Moisés aos pés dele, então teve controle total. Aí depois aparece o filhinho deles, né, Ismael, se rebelando e monta o sistema evangélico, maçônico, gospel. Mas, meus irmãos, a base é ali. Israel sendo Moisés, o diabo, Satanás é ele. Azazel usando o corpo dos imperadores. Faraó era Azazel. Era Azazel que controlava o faraó, assumiu o corpo do faraó. Nabucodonosor era Azazel. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. Dario da Medos e Persa era Azazel. E os anjos deles, controlando tudo. Alexandre o Grande era Azazel. Não tenha dúvida disso. César do Império Romano, todos Azazel. Ele ia trocando de corpos. Ficou velho, joga fora. Mas o corpo de Enoque está com ele até hoje. Por quê? Porque ele uniu o espírito dele ao corpo. E o corpo, enquanto está unido, se torna imortal. Agora eu pergunto. Muitos irmãos perguntam, falaram para mim, mas João Paulo teve a ferida mortal, quase morreu e não morreu. Meus irmãos, a ferida mortal não é aquilo. A ferida mortal é quando Moisés, Israel, o diabo Satanás, pegou o espírito dele, Israel, assumiu o corpo de Moisés e ali tornou um corpo imortal. Ele curou a ferida mortal. Quando um anjo caído assume um corpo de um homem e decide fazer morada ali, a ferida mortal na hora é curada. Aquela pessoa não morre mais. Isso aconteceu com Moisés. Israel assumiu o corpo de Moisés. Ismael assumiu o corpo de Elias. Azazel assumiu o corpo de Enoque. E agora, conforme as escrituras diz, Azazel vai fazer uma troca de corpos na nossa geração. Talvez você me pergunte, irmão Robert, qual foi a última vez que você viu Azazel? Eu vi ele por 2 vezes. 2 vezes na história. Porque Azazel é o deus da guerra. Ele é poderoso, inteligente.
A última vez que eu vi Azazel lutando na guerra foi usando o corpo de Hitler. Não tenha dúvida, era Azazel ali. Azazel estava preparando o caminho. É assustador. Azazel estava preparando o caminho, ele estava fazendo um treinamento só. Aquilo ali só foi um treinamento. Você imagine, um único país que recebeu o poder, toda a tecnologia possível, quem deu toda a tecnologia possível, quem deu todo aquele poder para Hitler, aquela tecnologia, vem do Vaticano. Foi o Império Romano que deu. Não pense que não veio de outro lugar, não. Foi Azazel que preparou. Hoje, o Império Romano se chama União Europeia. Mais poderosa do mundo. Voltando ao assunto do corpo, quando João Paulo II tomou os tiros, todo mundo disse que a ferida mortal morreu e curou. Meus irmãos, ele morreu, foi embora, já era. Eu disse para vocês, morreu, foi, já era. Mas uma semente foi deixada. E essa semente que ele deixou, que um dos 5 reis deixou, é ali que Azazel vai juntar o espírito dele. Azazel vai deixar o corpo de Enoque, que tem mais de 300 anos, e vai assumir um corpo agora mais jovem, talvez um corpo de 80, 100, 50, ninguém sabe. Qual é o corpo que ele vai assumir? Mas isso está muito próximo. A ferida mortal, deixando bem claro, meus irmãos, é quando um anjo caído olha um corpo, escolhe um corpo e ali ele deposita seu espírito. Na hora que o anjo caído deposita seu espírito num corpo, aquele corpo, a ferida mortal daquele corpo é curada na hora. Ele não morre mais, é eterno. Eterno. É dali uma para a casa do nosso Pai, outra para o sol. Só tem 2 caminhos. A casa do nosso Pai é o sol. Aí você vai falar para mim, irmão Robert, mas como a gente vai saber disso? O maior exemplo, Moisés, Azazel e Ismael copiaram o Messias. Eles sabiam que o Messias ia vir na terra e ia fazer isso. Que as 2 testemunhas iam vir na terra e ia fazer isso. Os anjos caídos sabiam que isso ia acontecer. Vocês não entenderam? Notem. Messias veio, viveu, morreu. 3 dias, o Messias pega seu espírito, o espírito do Messias, ele escolheu o corpo que ele ia viver na terra, e ele, quando o Messias morre, o espírito dele sai, e ali ele vem agora de vez, assume, porque é necessário morrer uma vez. Era necessário morrer uma vez. O Messias viu o corpo, ele morreu, ele deixou ali o corpo dele dormir durante 3 dias, depois o Messias, o espírito do Messias assume aquele corpo e a ferida mortal é curada imediatamente. Vocês entenderam? O Messias estava morto. 3 dias depois, ele volta em espírito, deita seu espírito no corpo e ali ele cura a ferida mortal. Quem você acha que vai imitar ele agora? Quem se acha que está se passando pelo Messias? Azazel. Ele vai fazer isso agora. Alguém ele vai curar a ferida mortal. De quem? A gente não sabe.